é o treinador do Vasco, tem contrato até 31 de dezembro de 2018 e esse contrato vai ser cumprido até o final. Nós confiamos no Zé Ricardo, na nossa comissão técnica, nos atletas e é importante deixar bem clara essa situação, porque tem uma cultura no futebol brasileiro que a primeira coisa é o pessoal falar que vai mudar o treinador. O treinador é o mesmo treinador que está no clube, que colocou o clube na Libertadores da América no ano passado, que jogou a fase de classificação e classificou o clube para a fase de grupos. Então, é um treinador competente, é um dos melhores treinadores da nova geração que nós temos no futebol brasileiro e nós temos um prazer de trabalhar com ele, porque realmente é uma pessoa muito competente. Vocês conversaram com o Zé Ricardo para saber o que está acontecendo, já que ele está prestigiado, é um nome que agrada pelo trabalho que já fez, inclusive. Ele justificou, ou vocês procuraram questionar por que o Vasco está atravessando essa fase que não é tão boa nesse momento? Em primeiro lugar, a palavra não existe, prestigiado. Prestigiado é uma palavra que geralmente quando o treinador está prestigiado, logo ele já sai. Então eu quero deixar muito claro, ele não está prestigiado. Ele tem a confiança e o crédito com a diretoria de futebol, com o presidente Campelo e com os atletas, então é importante ressaltar e enfatizar isso. Mas teve essa conversa, porque o Zé na última coletiva, ele pareceu até um pouco chateado também, ele falou bastante de mudanças. A gente vê que o torcedor vem pressionando em alguns aspectos, como por exemplo, insistência em escalação de alguns jogadores, ele falou muito em mudar. Teve essa conversa para mudar, sim, o Vasco nos próximos jogos? Isso é assunto de economia interna do clube. O que nós conversamos no vestiário, o que nós conversamos com o treinador, as cobranças com os jogadores, elas são internas. Jamais, ao longo da minha trajetória, do meu trabalho à frente do departamento de futebol, e vocês me conhecem muito bem, já acompanharam o meu trabalho, já acompanham o meu trabalho, eu jamais vou expor um atleta, jamais vou expor aquilo que nós tratamos internamente. Evidente que ninguém ficou satisfeito, a direção não ficou satisfeita, o treinador e a comissão técnica não ficaram satisfeitos e os próprios atletas também não ficaram satisfeitos com o resultado. Mas essa equipe que perdeu para o Bahia na quarta-feira é uma equipe que jogou 3 jogos no Campeonato Brasileiro e tem 7 pontos, tem um jogo a menos. Nesse jogo a menos, se nós tivéssemos uma vitória de 3 pontos, nós estaríamos hoje na ponta da tabela. Então, quando se perde, não está tudo errado, assim como quando se ganha, não está tudo certo. Então nós temos que ter o equilíbrio, a cautela necessária para analisarmos e vermos aquilo que está certo e aquilo que está errado. E aquilo que está errado a gente tem que procurar corrigir. Pelagio, o torcedor está cobrando reforços, a gente sabe que vocês estão de olho no mercado, falta um vice-presidente, já que o Fred deixou a pasta. Como que está essa situação de reforçar o elenco dentro do orçamento vascaíno? Nós estamos fazendo aquilo dentro do possível. Nós temos uma folha de pagamento que nós temos que honrar. Acabamos agora nessa semana de pagar os salários de abril, no 7º dia do mês de maio, entendeu? Pagamos algumas coisas pendentes que nós tínhamos de imagem. Hoje, no ano de 2018, nós não temos absolutamente nenhum tipo de atraso com os atletas que estão aqui, de salário, de imagem, de auxílio moradia, tudo está quitado, tudo está acertado. Temos ainda algumas pendências. Tem o mês de dezembro, que é uma operação financeira que está sendo feita junto à Caixa Econômica Federal e o sindicato, que isso aí é um assunto tratado diretamente pela área financeira junto com o presidente. E temos outras situações, né, que nós estamos acertando aos poucos, estamos conversando. Os jogadores são profissionais, os jogadores estão entendendo, né, isso é importante ressaltar, a colaboração dos atletas, o entendimento dos atletas, e nós estamos fazendo de forma muito clara e muito transparente. Agora, reforço, nós trouxemos aí um goleiro, que é o Fernando Miguel, que vai ser apresentado nos próximos dias, já está treinando conosco. Nós temos um outro negócio que está em andamento, mas tudo dentro de uma realidade. O torcedor, a gente não pode chegar aqui e iludir o torcedor, mentir para o torcedor. Nós temos uma folha que nós temos que honrar essa folha.
E nós não podemos chegar e agregar valores a essa folha, jogadores que a gente depois não possa honrar os compromissos. Então, essa é a grande verdade, essa é a nossa realidade. Sem ilusão ao torcedor, sem mentir para o torcedor, né? Nós temos uma folha ainda que está pesada, né? E que nós temos que honrar essa folha e nós temos que pagar esses salários, né? Os jogadores não vieram aqui, não forçaram ninguém para vir para cá, eles foram contratados pelo clube e nós temos que pagar os salários, pagar os compromissos com eles. Ainda em cima dessa questão dos reforços, você está falando que há, claro, uma preocupação com a folha, mas o que dá para dizer para o torcedor que cabe dentro dessa folha? Porque, ao mesmo tempo, há uma preocupação, por exemplo, na última partida, o Zé tinha muitos desfalques. Em algumas posições ele nem tinha opções para alguns setores do time, principalmente por conta de lesões e algumas que não têm um prazo muito curto, né, de solução. Nesse sentido, preocupa vocês de ter mais peças mesmo? E o que dá para dizer que cabe nessa folha? Mais 2 jogadores, enfim? Nós sempre falamos que nós íamos trazer, desde a época do nosso ex-vice-presidente, que nós íamos contratar de 3 a 4 atletas. E nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, né? Mas o mercado é difícil. Ainda tivemos agora, por ser um ano de Copa, as inscrições dos jogadores que estão vindo de fora só poderão jogar a partir do dia 16 de julho, né? Saiu do dia 20 de junho para 16 de julho. Então, nós estamos todos os dias conversando com o treinador, nós estamos vasculhando o mercado, também é muito difícil. Nós assumimos o Vasco no dia 26 de janeiro, o plantel já estava todo montado, as equipes já estavam com todos os seus plantéis montados. É muito difícil você chegar e buscar jogador. O que você faz? Você sempre projeta o ano seguinte a partir de setembro, de agosto, e vai vendo os jogadores, vai vendo as carências que você tem, para que quando você inicia uma temporada, você tenha o seu plantel formado. Nós assumimos o Vasco já com um plantel formado. E aí nós estamos, aos poucos, vendo as necessidades que tem, mas temos muitas dificuldades. Então, esta maneira nossa de trabalhar de forma clara, transparente com o torcedor, vai ser sempre assim. Enquanto nós estivermos trabalhando no Vasco da Gama, nós sempre vamos trabalhar para o torcedor e olhando sempre no olho e dizendo aquilo que nós sempre fizemos. É a verdade. Vamos falar a verdade sempre, porque ela pode, às vezes, a verdade pode doer um pouco, mas é a verdade. Paulo, você disse que as conversas, as cobranças são internas com os jogadores, mas voltando à questão do Zé, ele ficou... Eu estava lá em Salvador, ele estava bastante abatido e, assim, após a eliminação contra o Cruzeiro, ele não estava com o semblante que ele estava no jogo contra o Bahia. E ele falou uma questão que os jogadores parecem não ter entendido, que estavam estreando numa competição muito importante. O Vasco vive problemas financeiros, não é de agora, e a Copa do Brasil poderia ser um alento, não só para o campeão, mas ao avançar por fases, a Copa do Brasil vai pagando bons prêmios. Isso foi falado com os jogadores, foi cobrado, eles tiveram noção do que, a gente sair agora para o Bahia, a gente pode estar deixando de arrecadar um bom dinheiro. É evidente, os jogadores têm uma premiação em função dos valores que a gente recebe, das cotas. A premiação dos atletas é baseado na cota que o clube recebe, entendeu? Então todos estavam motivados. Agora, não pode querer que o Zé te deu uma entrevista depois de um jogo daquele, alegre ou com uma fisionomia tranquila. Evidentemente que tinha que estar preocupado, como todos nós. Nós ficamos envergonhados. Não só o Zé, a diretoria, os jogadores também têm brio, eles têm vergonha na cara. Esses caras estavam envergonhados dentro do vestiário, conversaram. Nós já conversamos com eles depois do jogo, conversamos hoje e estamos trabalhando e mostrando agora a atuação, que foi uma atuação fora da média de jogos. Uma coisa, já perdemos alguns jogos, mas não com a atuação que nós tivemos. A nossa atuação realmente contra o Bahia na quarta-feira não foi irreconhecível. Essa é a verdade. E nós temos que admitir que não fomos bem. E os jogadores sabem que não foram bem, a comissão técnica sabe que nós não fomos bem, e por isso o Zé estava abatido, porque é uma pessoa de muito brio, que é um profissional muito sério, muito correto, e estava assim, que é o normal. A gente não poderia terminar o jogo e estar alegre. Não, de maneira alguma. A gente tem que estar triste. Nós estamos tristes, estamos envergonhados pelo resultado que nós tivemos na Bahia.
Pelaipe, eu sei que vocês dizem sempre que e fazem o possível para blindar o futebol da situação política que o Vasco vive. Mas dá para fazer isso em todos os aspectos? Eu queria que você comentasse, por exemplo, da situação do Meia Lucas, né, que foi contratado pelo até confirmar se é verdade, foi contratado pelo vice-presidente de futebol, o ex-vice-presidente, o Fred, e que a princípio estaria treinando separado do grupo. Olha, foi uma contratação que foi feita pelo Vasco da Gama, e o jogador não correspondeu à expectativa do que ele mostrou no campeonato carioca. Foi isso que aconteceu e o treinador conversou conosco e pediu, dizendo que o jogador fosse treinar em separado porque não se adaptou, não sentiu os treinamentos e não estava correspondendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas foi um nome que teve o aval da comissão técnica ou foi uma decisão do ex-vice-presidente de futebol? Isso aí, como eu te disse, é uma decisão de economia interna e seria muita deslealdade da minha parte estar falando um assunto de uma pessoa que já não está mais junto conosco. Então, esse assunto eu não te peço desculpa, mas eu sempre tenho comigo. Eu sou uma pessoa que sou sempre muito leal com as pessoas, né? Vou ser sempre leal com aquelas pessoas que me contrataram, que me trouxeram, e foi um assunto de economia interna. Então eu não vou falar nesse aspecto, porque seria, como eu disse, eu estaria também sendo desrespeitoso e eu procuro respeitar todo mundo. Com relação à situação do André Rios, a renovação, a gente sabe que o clube já quitou alguns débitos que tinha com o jogador e aí já estaria próximo de uma renovação. A que pé está isso? Não está próximo da renovação. O empresário do jogador não quis conversar conosco enquanto não tivesse toda a situação regularizada. Nós estamos avançando, já avançamos bastante, falta alguns detalhes para quitar com o atleta. Assim que nós quitarmos com o atleta, nós vamos sentar com o Martim, que é seu empresário, para conversar. E o André Rios? É sobre o André Rios, exatamente. Você falou Martim no final. Martim é o empresário do André Rios. Não é o Martim Silva. Martim Silva é o nosso goleiro, nosso capitão. Tem contrato em vigor e vai ficar conosco, né, até quando quiser aqui no Vasco, entendeu? Até para acalmar o torcedor. Com o Martim está tudo certo, porque o empresário dele, sobre a vida política do Vasco, chegou nas redes sociais, emitiu alguma coisa. Com o Martim está tudo legal, ele fica. Eu tenho muito respeito por todos, pelo empresário de todos os jogadores, né? E não comento parte política. Nós aqui cuidamos de futebol. Nós estamos aqui, fomos contratados para cuidar de futebol e vamos ficar de futebol. É isso que nós vamos falar. Só tirando mais uma dúvida rapidinho a respeito do... É o Newton no telefone. A respeito do Rio, só que você falou em relação à quitação dos débitos para poder conversar com o empresário, que foi uma postura que ele tomou, mas uma vez que vocês consigam chegar a essas conversas, que os débitos estejam quitados, existia uma cláusula contratual que o Vasco teria que adquiri-lo ao final desse contrato e os valores são muito altos. Você acredita na possibilidade de uma renovação de empréstimo, uma situação melhor para o clube? Como é que vai ter um valor alto no final do contrato se o jogador vai ficar de passe livre? Não tem, então, essa que pagaram ao ex-clube dele, não. Ele ficaria livre ao final desse contrato com o Vasco, então é só uma conversa mesmo de valores. Exatamente, nós temos que conversar. Se o jogador está de passe livre, se um atleta de passe livre, como é que ele vai ter passe estipulado? Pode ter uma luva estipulada, mas não, eu quero que tu entenda, para vocês até não incorrer em erro, entendeu? Uma coisa quando o jogador fica livre, ele pode conversar com o jogador, conversar com o clube. Pode ter uma luva, pode ter alguma coisa que tenha sido contratada e que estar no contrato. Mas o passe livre não há necessidade do clube comprar algo que não tem, entendeu? O que a gente pode fazer e vai fazer realmente, que nós vamos fazer uma nova negociação dentro dos padrões e dentro dos valores que o clube pode arcar e pode honrar. Rapidinho, é porque
Rapidinho, é que você falou de 3 a 4 jogadores, dá para dizer as posições? A gente sabe que tem um atacante. Vocês são muito talentosos, vocês são muito bons, né, naquilo que fazem. Se eu chegar e dizer quais são as posições, aí vai ser um inferno, entendeu? E o telefone não vai parar de tocar, todo mundo oferecendo uma série de jogadores nessas posições. Nós sabemos quais são as posições, o treinador já deu algumas alternativas de nome e nós estamos trabalhando esses nomes, entendeu?